Tarde, pessoal. Continuando aí a nossa aula da semana passada, né? Hoje a gente vai trabalhar o sistema genital masculino, né? A gente está trabalhando aí o nosso corpo humano. Então ele é formado, pessoal, por várias estruturas distintas, né? Ou cada estrutura dessa tem uma função distinta. O sistema genital, ele é diferente no homem e nas mulheres, né? E isso é visualmente perceptível. Por exemplo, né? O órgão, sistema genital masculino, o órgão genital masculino, ele é formado por pênis, escroto, dois testículos, o epidídimo, o ducto, né, que é um canal, né, que ele é chamado de ducto deferente, não é diferente, é deferente. É por onde sai a urina, tá? Vai sair aqui no ducto deferente. Tem o ducto ejaculatório, que é por onde saem os espermas, né? A uretra, e glândulas sexuais acessórias, né? São chamadas de glândulas seminais, próstata e glândulas bulborretrais, tá? São essas partes aí que compõem basicamente o sistema genital masculino. Um pouco mais abaixo aqui nós temos aqui ó, duas figuras que a gente vai poder identificar e olhar melhor, né? Onde se posiciona cada uma delas, ó. Olha aqui a bexiga urinária, tá? Glândulas seminais, tá aqui, ó, essa parte mais amarelada aqui. A próstata, né, que a gente ouve falar tanto aí, tá aqui a próstata. O canal da uretra, o pênis propriamente dito, ó, tá aqui, né? Ele é vascularizado, pessoal, então ele precisa de sangue para poder ficar numa posição ereta, por isso que ele tem essa posição assim, né? Ele está em repouso ou quando está com muita urina também. Aqui abaixo, né, a gente tem aqui o escroto, né? Por isso que tem aquela expressão quando alguém não gosta de uma outra pessoa, chama a pessoa de escroto, mas às vezes não sabe nem do que está falando, né, pessoal? O escroto está aqui, ele faz parte do saco chamado de saco escrotal ou escroto. Olha aqui, pessoal, o prepúcio. O prepúcio é essa pele aqui, o que cobre o pênis, né? É uma pele, faz a proteção, porque é uma parte muito sensível, né? Então precisa ser higienizado, que se tiver com muita urina, muito líquido, pode causar, né, dar fungos, causar coceiras ou inflamação. Então, o prepúcio ele faz a proteção. Aqui nós temos ó, o ducto ejaculatório, acompanha aqui a setinha, ó. Notem que aqui, pessoal, ó, sai do escroto um canal em amarelo, passa por trás dessa parte aqui que liga a bexiga, né? Vem aqui, ele se divide, ó. Tá vendo essa ramificação aqui? Um canal ele vai estar carregado com a urina, a outra com o sêmen, né? Com as glândulas seminais ou os espermas, né? Eles se dividem aqui. Então, quando um canal se fecha, outro se abre para poder fazer essas funções distintas. E aqui nós temos aí o sistema genital masculino. Aqui abaixo, pessoal, ó, tem a função básica de cada um, né? O pênis é um órgão que transfere células reprodutoras masculinas ou gametas masculinos, chamados por espermatozoides. E o sistema genital feminino, né? Ele vai fazer essa transferência aí. E o pênis ele pode aumentar, como eu falei com vocês, né? Ele pode ficar ereto, né, de acordo com a circulação do sangue dentro desse canal. Tá? Isso ocorre porque ele apresenta internamente algumas cavidades. São chamados de corpos cavernosos ou corpos esponjosos, que a gente vai aprender um pouco mais à frente. Aí aqui abaixo, pessoal, tem a função da uretra, tem do escroto, a gente vai copiar um pouquinho daqui a pouco, a gente vai identificar cada função, né, específica dessa. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra parte. A produção dos espermatozoides, né? O que acontece? Como que se forma? São células especializadas em atingir o gameta feminino e fecundá-lo, né? Essa é a função do espermatozoide. E ele vai ser produzido durante a puberdade, né?
entre 11, 12, às vezes mais precocemente 10 anos de idade. Ele é chamado de espermatozoide ou gameta masculino, né? Hoje a gente está falando só do sistema reprodutor masculino, depois a gente vai falar do feminino. Ele é formado por cabeça, peça intermediária e a cauda. Aí a gente vai falar também aqui um pouquinho dos hormônios. A gente vai copiar, né? E a gente vai entender um pouquinho cada parte desse aqui, ó. Os espermatozoides, né? Onde que eles são produzidos, nos testículos, as paredes, o epidídimo, né? Onde cada órgão é formado. E qual é a função, né? Por onde que ele sai? Do epidídimo ele passa pelos ductos deferentes, que também pode armazená-los por algum tempo. E aqui tem as partes mais específicas que eu falei para vocês agora há pouco, ó. Tá vendo? Todas essas ramificações aqui são canais. Aqui ele é vascularizado por sangue, né? E outros hormônios. Aqui é como se a gente cortasse essa parte do sistema produtor masculino para a gente poder entender como funciona cada parte dessa, ó. Canais seminíferos, o testículo, como que é por dentro, como que é a formação. Está cheio de célula, ele é vascularizado, né? Ele tem sangue. E a representação, né? Ele está em corte, como eu falei para vocês, eles vão ser irrigados. Daqui a pouquinho eu vou explicar a próxima parte para vocês, pessoal. Só fechando, só para fechar, a gente vai falar aí, né? Essa parte dos corpos cavernosos, né? Dos espermatozoides. Aí eles passam por um ducto ejaculatório, né, que dá pressão para eles poderem ir em direção ao órgão feminino e fecundar lá, fazer a fecundação dos ovos. Ovos ou óvulos, tá? As duas expressões estão corretas. Eles vão se misturar às secreções das glândulas sexuais acessórias, né? Quais são as glândulas sexuais acessórias que a gente falou agora há pouco? A próstata, não é próstata, é próstata. Glândulas seminais e bulbo retrais, tá? Essas são as partes acessórias. Eles vão nutrir e aumentar a capacidade de movimento desses espermatozoides. São eles que dão direcionamento e velocidade, né? Importante para que ele alcance as células reprodutoras femininas e, ao se misturarem, né, vão constituir aí o sêmen e o esperma, né? Essa é basicamente a função desse órgão. Olha, pessoal, só por curiosidade, né? Como que é o espermatozoide? Ele tem aqui o acrossomo, que é a cabeça, né? Faz parte da cabeça. Tem o núcleo, está aqui marcado nessa setinha. A peça intermediária, que é como se fosse o pescoço. Aqui tem as mitocôndrias, que são, né? Lembra que nós falamos lá na célula das mitocôndrias? São responsáveis pelo fornecimento de energia. E aqui tem a cauda, que dá direcionamento e velocidade, tá? Então, o espermatozoide não dá para a gente ver a olho nu, só dentro de um microscópio eletrônico. Ele tem basicamente esse formatinho aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Só fechando, só para fechar, a gente vai falar aí, né? Essa parte dos corpos cavernosos, né? Dos espermatozoides. Aí eles passam por um ducto ejaculatório, né? Que dá pressão para eles poderem ir em direção ao órgão feminino e fecundar lá, fazer a fecundação dos ovos. Ovos ou óvulos, tá? As duas expressões estão corretas. Eles vão se misturar às secreções das glândulas sexuais acessórias, né? Quais são as glândulas sexuais acessórias que a gente falou agora há pouco? A próstata, não é próstata, é próstata. Glândulas seminais e bulbo retrais, tá? Essas são as partes acessórias. Eles vão nutrir e aumentar a capacidade de movimento desses espermatozoides. São eles que dão direcionamento e velocidade, né? Importante para que ele alcance as células reprodutoras femininas e, ao se misturarem, né, vão constituir aí o sêmen e o esperma, né? Essa é basicamente a função desse órgão. Olha, pessoal, só por curiosidade, né, como que é
O espermatozoide, ele tem aqui o acrossomo, que é a cabeça, né? Faz parte da cabeça. Tem o núcleo, está aqui marcado nessa setinha. A peça intermediária, que é como se fosse o pescoço. Aqui tem as mitocôndrias, que são, né? Lembra aquilo que nós falamos lá na célula das mitocôndrias? São responsáveis pelo fornecimento de energia. E aqui tem a cauda, que dá direcionamento e velocidade, tá? Então, o espermatozoide não dá para a gente ver a olho nu, só dentro de um microscópio eletrônico. Ele tem basicamente esse formatinho aqui. Tranquilo, pessoal?